Muito boa tarde, eu sou Aníbal Buquerque, do Entre Nós, e hoje estamos em mais um Entardecer Espírita, domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro de 2024, e em Fortaleza o tempo está nublado, chove desde ontem, e é um prazer estar aqui com você, para que possamos dar continuidade à nossa parte número 3 do tema Mitos e Verdades sobre a Obsessão. Gostaria de lhe convidar para fazermos uma prece inicial. Que, se você desejar, fechar os olhos, aquietando os pensamentos, serenando a mente, e com um sentimento de gratidão oramos ao Mestre Jesus, ao querido Kardec, aos bons amigos espirituais aqui presentes, que nos amparam, que nos assistem e nos guardam. Que possamos ter um entardecer espírita abençoado. Muita paz, muita luz, que assim seja. Que coisa boa, minha querida Amélia, lá do Simples como a Fé, Gustavo do JEP, Jace, Jaqueline também lá do JEP, muito bom estar com vocês. E hoje o nosso tema, dando continuidade à nossa parte número 3, sempre na mesma dinâmica. Você vai colocar a letra M se a afirmativa for um mito e a letra V se for verdade. Eu vou para a primeira afirmativa. Não posso me proteger de algo que não vejo. E aí? O que é que você me diz? É mito ou verdade? Não posso me proteger de algo que não vejo. Tem como se proteger? Coloca a letra M para mito ou letra V para verdade. Geice já está dizendo aí mito. Muito bem, legal. Peço desculpas, a gente já vai dar continuidade. Foi o microfone que eu tinha dado uma carga, por alguma razão descarregou. Vamos retornando. Estão me ouvindo bem agora? Tranquilo? Pronto? Ai, que bom. Só que aí deve cair um pouco a qualidade do som, mas não tem problema. Vamos continuar. Então, como a gente estava falando, é mito. E legal, obrigado, gente, normal. Então, a gente pode se prevenir se tratar da obsessão de espíritos que porventura estejam nos assediando, queiram nos atrapalhar? Sim, é possível. E aí Kardec nos traz muitos ensinamentos sobre isso. Porque uma das coisas que faz com que tenhamos adversários ou espíritos que querem o nosso mal são as nossas imperfeições. Então, as minhas imperfeições morais é algo que gera uma sintonia ou gera uma raiva que eu possa fazer algo contra alguém. Então, as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Isso Kardec falou em O Livro dos Médiuns. E é a mais pura verdade. Os meus problemas, as minhas falhas morais são os meus maiores inimigos, os meus maiores empecilhos. E são eles, muitas vezes, que me levam a gerar um problema nisso. Gustavo está dizendo que a minha voz está robótica. Poxa vida, normalizou. Pode ser sinal, né? A rede de comunicação às vezes dá uma falhada. Então hoje está acontecendo de tudo. Domingo de carnaval, né? Vamos se animar. Então, as minhas imperfeições morais, como eu estava falando, se não tiver saído bem, elas são o meu maior obstáculo. É o meu maior inimigo ao qual eu devo procurar combater-me, procurar melhorar-me, procurar me depurar,
a minha reforma íntima. E outra coisa importante, eu sempre afirmo isso, o tempo todo estamos lançando sementes em nosso jardim, em nosso caminhar. O tempo todo estamos lançando sementes. E aí essas sementes são as coisas que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. E o problema é que às vezes eu não estou gostando da fruta que eu estou colhendo. E aí eu preciso olhar para trás ou no presente para ver o que eu estou plantando. Porque Jesus mesmo trouxe o amor como remédio. Como o amor e o perdão como libertação. Então eu preciso ter essa compreensão. Pois o ódio só no amor tem cura. Somente. Por isso que muitas vezes a reencarnação é a pedagogia do amor. Onde nós, às vezes, adversários, desafetos no passado, nos reencontramos sem ter lembrança do que aconteceu no passado e pela oportunidade de cuidar do outro, de ser cuidado pelo outro também, faz com que o amor floresça no relacionamento. Então, Jesus trouxe o amor como remédio e é a mais pura verdade, porque o amor, ele é contagiante. E o trabalho voluntário é algo fantástico. É uma terapia de caridade, pois é dando que se recebe. E fora da caridade, como a doutrina nos ensina, não há salvação. A caridade é o melhor remédio que podemos ter, exercer e receber. Porque não somos só nós que damos ou nos doamos, nós também recebemos, é uma via de mão dupla. Isso é importante. Então eu preciso ter a noção nessa terapia, nessa forma de me tratar com a obsessão, porque eu posso me cuidar e inclusive ajudar aqueles que porventura estejam querendo me prejudicar. Eles também são ajudados, são auxiliados. Então, com os meus pensamentos, é uma outra coisa que eu posso fazer por mim. Mudar a frequência dos meus pensamentos. Tirar os pensamentos doentios, de raiva, de ódio, de medo, de menos-valia, de incapacidade, negativos e trocar por pensamentos saudáveis, valorosos, valiosos, de querer fazer o bem, de se sentir em paz, de se sentir bem, de estar em harmonia. Tudo isso, pensamentos positivos. Se eu não consigo, que eu vá procurar uma leitura que me edifique, procurar ler coisas boas, procurar fazer coisas boas, me acompanhar com pessoas boas. Isso tudo ajuda. Isso tudo me ajuda, me ampara, me auxilia. Então que a gente possa, com o meu pensamento, já que eu construo, já que eu mudo a minha realidade, negativamente ou positivamente, que eu busque com o meu pensamento mudar e transformar o mundo e o meu mundo. E eu mudando o meu mundo, eu também mudo ao meu redor. Então por isso que é legal. Isso ajuda na minha psicosfera. Então a nossa querida Siridaia Mata, ex-presidente da Self-Realization Fellowship, comenta que eu devo trocar um pensamento negativo e colocar em seu lugar um pensamento positivo. E é a mais pura verdade. Tudo isso são tratativas, são terapias terapêuticas para me ajudar a me desvencilhar da obsessão, a me ajudar a estar em melhor companhia com os benfeitores espirituais. Eu não vou impedir que espíritos que queiram me prejudicar, que queiram se vingar do mal que eu lhes causei no passado, se afastem, mas eu posso ajudá-los. Eles estando na minha companhia, eu posso ajudá-los. Porque por meio dos meus pensamentos, por meio da minha frequência, por meio da minha sintonia, eu atraio companhias maléficas, né? Ou boas, maravilhosas. Então, me diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Né? Isso é o contrário do dito popular, me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas na doutrina a gente aprende pela lei de sintonia diferente. Quer ver outra coisa boa que o profeta Gentileza nos ensinou? Gentileza gera gentileza.
Olha que legal. Essa terceira parte, última, acredito eu, está sendo a parte de terapêutica ou prevenção, porque a terapêutica é o tratamento, mas eu posso também prevenir, me prevenir com relação à obsessão para não adquirir. Então, gentileza gera gentileza. Gentileza nos atos, gentileza nas palavras e, principalmente, talvez o mais difícil, gentileza nos pensamentos. Não desejar o mal, não julgar, até daquelas pessoas que a gente vê que não estão bem e que são impertinentes, que são desagradáveis, orar e desejar bons pensamentos para que ela se transforme, para que ela mude. Então, a maneira como você me trata é o seu karma. E a maneira como eu reajo é o meu. Olha que interessante isso. Muito interessante. A maneira como você me trata é o seu karma. Mas a maneira como eu reajo é o meu. Então a escolha é minha de ser proativo ao invés de ser reativo. Pensemos sobre isso. Outro aspecto que nos ajuda na terapêutica e na prevenção é a reforma íntima. Um tema tão batido, tão solicitado, tão mostrado nas casas espíritas, pela doutrina espírita, porque a reforma íntima é a minha mudança para melhor. Toda reforma que fazemos em nossos lares é buscando deixá-lo mais adequado, mais confortável, mais belo, mais acolhedor. Então, que nós também façamos em nosso ser, em nosso íntimo, para que, mudando o interior, o exterior se transforma. Então, que nós façamos a nossa reforma íntima para nos tornarmos mais aconchegantes, acolhedores, mais agradáveis, companhias melhores, podermos ser para o próximo. Tudo isso traz conforto, traz esperança, traz segurança. Tudo isso nos ajuda e ajuda a melhorar as nossas companhias, a proteção e o amparo. Faz sentido o que nós estamos buscando abordar? É difícil? Pode até ser, mas não é impossível. E a proporção que damos início a esse processo, a esta intencionalidade de fazer isso, o carro, para começar a andar, ele é pesado, ele vai andando com dificuldade, mas depois de uma certa velocidade, ele embala. Então isso também acontece conosco. A doutrina espírita, segundo a Sueli Caldas Schubert, na obra Obsessão e Desobsessão, nos possibilita a vitória na luta contra nós mesmos. Eu não tenho ninguém como adversário. O maior adversário sou eu, porque eu sou aquele que planta e eu sou o primeiro a aproveitar a colheita que eu tiro da minha vida, dos meus atos, das minhas palavras e dos meus pensamentos. Então, que eu possa refletir a respeito disso, sobre isso. Então, a doutrina espírita nos possibilita a vitória de nós mesmos. E como é agradável essa vitória. Como diz Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que consegue domar as suas más índoles, porque a gente precisa se domesticar. Não é fácil mudar hábitos, quer romper com vícios, mas é possível e é valoroso quando a gente consegue. A Sueli ainda fala assim: a doutrina espírita é a chave que vem abrir as portas da masmorra pessoal e livrar da mais completa escravidão não apenas os obsediados, mas também os obsessores. Que a proporção que eu vou me transformando, eu vou me libertando. E, consequentemente, a minha mudança, por mais que os meus obsessores não percebam, mas eles também vão se beneficiando. Alguns ficam extremamente indignados, revoltados, não acreditando na transformação, diz que isso é fachada, que isso é mentira, que isso é hipocrisia, mas eles acabam sendo beneficiados também. Olha que interessante.
como isso é salutar. Isso é muito bom. Uma outra vertente, porque essa live que a gente começou com mitos e verdades sobre a obsessão, ela também aborda a terapêutica e a prevenção. Então, um outro aspecto é o atendimento fraterno. O atendimento fraterno nos ajuda muito. Ajuda a fazer com que alguém nos escute. Fazer com que eu coloque para fora o que está me angustiando, o que está me causando dor. Fazendo com que, ao eu externar meus sentimentos, eu me ouça. E me ouvindo, eu encontro respostas. O ambiente, a psicosfera da casa espírita durante o atendimento fraterno nos ajuda, o amparo da espiritualidade nos clareia os pensamentos, ordena as ideias, fazendo com que eu encontre muitas vezes respostas para o que eu estou precisando. Mas agora vamos para outro. Mito ou verdade? Chegou alguém aí que gostou de uma vez que eu falei, o aí vareia, né? Aquela expressão do Renato Aragão. Mas M para mito, V para verdade. E a afirmativa é a seguinte: a reunião mediúnica resolverá os meus problemas. Ou a reunião mediúnica resolve todos os meus problemas. M para mito, ó, já se entregou, não falei nem nome, já tá rindo aí. Mito, bota M. Verdade, Renatinha. A Joyce fala assim: fui trabalhadora do GEP em Fortaleza, atualmente moro em Pernambuco. Mas uma trabalhadora sempre é trabalhadora da casa, porque é uma escola para todos nós. E aí, mito ou verdade? A reunião mediúnica resolve os meus problemas. A Amélia já coloca que é mito. Quem mais? M para mito, V para verdade. Joyce. A Joyce, você estava aparecendo como Joyce. Mito. Legal. Renatinha, mito. Hoje ela saiu de cima do muro. Mito. O Wall Santiago, mito. Legal. E realmente é um grande mito. E como a gente se depara, Jaqueline, a Jaque também colocando que é mito, como a gente se depara com as pessoas, Geice, como a gente se depara com pessoas que colocam todo o seu arsenal, toda a sua crença que a reunião mediúnica resolve. É verdade que a reunião mediúnica ajuda. A Sueli Caldas-Schubert comenta que a reunião mediúnica muitas vezes é aquela boia que você joga ao náufrago que está ali se debatendo na água, já cansado, já bebeu muita água, o sol, o sal, né, se for no mar, o medo de peixes ou tubarões que possam lhe ferir ou lhe matar. E quando você joga a boia, o náufrago ele já repousa. Primeiro ele encontra um apoio, depois ele sabe que foi encontrado e que vai ser salvo. Respira. Então a reunião mediúnica ela propicia isso, mas realmente é um mito, porque a reunião mediúnica não resolve meus problemas. Eu preciso me transformar. E aí nada melhor do que o ATE ou AE. Nada melhor. Por quê? E alguns espíritos inclusive afirmam, tipo assim, imagine que estamos fazendo uma reunião de desobsessão para o Aníbal e eu sinto o alívio. Eu sinto a melhora, mas eu não me transformo. Inclusive tem espíritos que aceitam o tratamento, aceitam o auxílio e dizem assim, eu vou, porque eu encontrei quem eu estava procurando. Eu encontrei o caminho, eu estou em paz agora. Mas se o Aníbal não se transformar, se ele não se mudar, ele continuará atraindo problemas. Ele continuará atraindo os problemas, porque as pessoas que têm raiva dele é pelo que ele faz. E se ele não se transformar, continuará fazendo as mesmas coisas de antes, as mesmas desgraças. Então, a reunião mediúnica, eu sempre comento, ela é muitas vezes, por meio do auxílio que prestamos aos desencarnados, nós acabamos ajudando por tabela o encarnado. Mas se ele não fizer a parte dele, ele continuará atraindo. Então essa boia ajuda muito. É tão interessante, é uma passagem de Jesus narrada em Mateus. Se você quiser anotar, Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Olha que interessante essa passagem. E é a mais pura verdade baseado no que eu falei, porque a gente escuta os espíritos falarem isso. E quando a gente vê essa afirmativa de Jesus, é muito interessante. Ele diz assim,
quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra, e diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando lá, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, essa ordem é passageira, né? Vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Resumidamente, o que Jesus quis dizer aqui é: se eu não faço a minha parte de transformação, de mudança, eu continuo com as portas escancaradas acolhendo outros obsessores, porque eu continuarei fazendo isso e gerando discórdia, contrariedade ou atos que prejudiquem os outros, tá certo? Então, que a gente possa prestar atenção nisso. Há uma frase de Lao Tse que diz assim: se quiseres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se quiseres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e negativismo em ti próprio. Na verdade, a maior dádiva que pode dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. A gente se autotransformando, a gente muda a nossa realidade do nosso entorno e de todos aqueles que estão ao redor, encarnados e desencarnados. Então, que a gente possa fazer isso. Outra coisa como terapêutica, auxiliar a reunião, que, como eu já disse, é o ATE. Ajuda muito mais a terapia por meio do Evangelho. A evangelioterapia auxiliada com a fluidoterapia, que é o passe e a água fluidificada. Esses tratamentos atuam na essência, na base do assistido, daquele que está porventura obsidiado, e ele está obsidiado porque ele foi o algoz de alguém. Ele causou a dor de alguém. Então, que a gente possa compreender isso. A importância também nessa terapia do Evangelho no lar, porque ajuda a iluminar o nosso lar. A gente conversa e leva o Evangelho de Jesus para nossas casas. Leva o Evangelho segundo o Espiritismo, com mais profundidade ao Evangelho de Jesus para os nossos lares. Isso ajuda. As palestras públicas também nos ajudam. Por meio das palestras públicas, aqueles expositores fazem uma pesquisa extensa do material, do tema que ele vai abordar, e com isso ele procura de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, mais explicada, trazer ensinamentos que algumas pessoas que ainda estão chegando na doutrina ou até têm alguma experiência ainda não compreendem. O estudo também nos liberta. É outra forma de terapia e prevenção, porque o estudo nos liberta de nós mesmos, nos esclarece, nos orienta, nos fortalece. O trabalho de evangelização infantil e juventude também ajuda a esses futuros adultos, para que eles se tornem mais cristãos, compreendendo melhor a doutrina espírita, compreendendo melhor o outro, a importância da caridade, a importância do olhar ao próximo, a importância de sermos irmãos. O trabalho de ação social, o voluntariado é de extrema valia. Tudo isso são pontos que a gente vem abordando no tema Mitos e Verdades sobre a Obsessão, e hoje, basicamente, nós estamos falando da prevenção e terapêutica. Elementos, práticas que podem nos ajudar, podem nos prevenir e podem nos tratar. Isso é fantástico. E a prece? A prece é algo fantástico, porque a prece é aquele momento, né, em que eu entro em comunhão com Deus, entro em comunhão com a espiritualidade amiga. Eu também adentro em meu ser, eu me aprofundo, eu me interiorizo. Então tudo isso nos ajuda de muita valia, nos ampara, nos assiste, nos acolhe. Que a gente possa, né, desse grande problema, desse grande mal que existe, possamos compreender do tratamento,
possamos compreender da forma de se prevenir, apesar de não estarmos vendo aquele que nos assedia, mas principalmente a transformação pessoal, que nos auxilia e auxilia ao próximo. Isso é de um valor abençoado, é de grande valia. Então, que a gente possa, hoje, no nosso terceiro encontro, na terceira parte, encerramos essa temática de mitos e verdades sobre a obsessão, além da prevenção e terapêutica. Espero que tenha apreciado. Se não assistiu, se hoje está vindo pela primeira vez, nesse domingo de carnaval, nessa tarde não tão ensolarada, nublada, onde pássaros estão aí cantando, também aproveitando, que a gente possa ter tirado proveito. Se não assistiu a parte 1, parte 2, fica o convite para que assista, para que tire melhor proveito. Se está sendo agradável, compartilha, divulga, porque isso nos ajuda a trabalhar. A primeira e a segunda parte estão gravadas, sim, já estão gravadas, estão no YouTube, aqui no próprio Instagram e no Spotify, no Aníbal Albuquerque Entre Nós, tá? Entre Nós com Aníbal Albuquerque. No Instagram e no YouTube é só colocar Aníbal Albuquerque que você verá, tá bom? Desejo muita luz, desejo muita paz, muita harmonia, um resto de carnaval harmonioso. Um grande abraço, e você, gente que está aí em Pernambuco, um grande abraço também, a Ana, a Amélia, todos vocês, João Batista também, a todos que estão aí, muita luz e uma semana abençoada. Que assim seja.